Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série sistemática do Teologia D. E hoje vamos falar sobre antropomorfismo e antropopatismo. Antropomorfismo, ela vem da raiz grega, da palavra grega antropos, que significa homem, mais morfe, forma. O antropomorfismo, existe dois tipos de antropomorfismo, que é o antropomorfismo físico, que atribui característica física a seres que não possuem essas características. E o antropomorfismo mental ou psíquico, que é atribuir sentimentos. No caso, a gente está falando de teologia, falando de Deus. Atribuir sentimentos humanos a Deus. Só que um estudioso chamado John Ruskin, um inglês, ele modificou esse nome de antropomorfismo psíquico ou mental e deu outro nome, chamado de antropopatismo. Ele botou esse termo. E antropopatismo vem do grego também antropos, que significa homem, e patem, que significa sentimento. Então, o antropomorfismo ele é a forma do homem e o antropopatismo é o sentimento do homem. Isso é uma figura de linguagem que é muito usada nas escrituras da Bíblia. Um texto aqui bem conhecido, que é o livro de Isaías 59, verso 1, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Percebe aqui? Dizendo que Deus tem mão, que Deus tem ouvido. Mas como aprendemos sobre monoteísmo, falamos do aniconismo, de não a imagem, que Deus não se representa, que Deus é incriado, que Deus não tem forma, característica física. Então, parece ser contradizente, parece se contradizer quando esses textos aparecem dizendo que Deus tem mão, tem braços, mas isso é uma figura de linguagem, é o antropomorfismo, dando forma para que a gente possa compreender. Outro texto aqui também é Provérbios 15, verso 3, que diz: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ou seja, os olhos, tá vendo? Outro antropomorfismo. E o antropopatismo, você encontra aqui, em Gênesis 6, em outros textos, Mas que diz assim, no verso 6: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração, o coração, o antropomorfismo, e arrependeu-se, falando que Deus se arrependeu. Mas como já alguns conhecem, alguns textos falam que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas isso é um antropopatismo, é uma figura de linguagem para que a gente, leitor, possa compreender, mais ou menos a ideia do sentimento de Deus. Mas como aprendemos no vídeo anterior, que da teologia apofática, o Deus absconde, não podemos compreender o sentimento de Deus. Então se usa essas expressões. Esse aqui é o John Ruskin. O John Ruskin, ele foi um importante crítico da arte, desenhista, aquarelista britânico, e ele escreveu, e ele cunhou esse termo antropopatismo. Aí, se você observa, nos textos hebraicos já se dizia sobre isso. Um texto aqui conhecido é esse aqui, Radak, em Gênesis, que diz assim: Não há lembrança no que diz respeito a Deus, visto que ele não poderia ter esquecido algo. Quando a Torá, no entanto, usa, a Torá é os primeiros 5 livros da Bíblia, usa termos como ele se lembrou, como aplicados a Deus, esta é uma figura de linguagem, tá vendo? Que permite ao leitor empregar sua imaginação e perceber que tal formulação introduz... Então, isso é uma figura de linguagem, é o antropopatismo. Outro texto aqui também, judaico, Rashi em Êxodo, ele fala aqui, comparando a Deus ter vozes das águas, mas quem deu às águas um som estrondoso, exceto ele. Ainda assim você o descreve comparando com sua obra, e para torná-lo inteligível ao ouvido. Outro texto aqui que é mesmo o Midrash também aqui falando, o descrevemos meramente pelas qualidades possuídas pelas suas criações, para que o ouvido possa compreender o que ouve, ou seja, para nós leitores. Outro texto aqui, Bereshit Rabá, que fala aqui, Rabino, o Rabino Yudan disse: Quão grande é o poder dos profetas na medida em que eles podem comparar a criação ao seu Criador. Tá vendo? Então, os textos hebraicos mostram, que
que os rabinos tinham esse entendimento, que quando falava de mão, de olhos, ou fala de Deus com sentimentos, isso é uma figura de linguagem. É uma forma para que a gente, leitor, possa compreender o que, né, a mensagem de Deus para a gente. Filon de Alexandria também, ó, aqui, ó, ele fala aqui, ó, que Deus não é como um homem, ó. Por esse motivo, ó, moldamos para ele em nossas mentes mãos e pés, uma entrada, uma saída, ódio, aversão, alienação, raiva, partes e paixões, e muito inconsistente com o caráter da causa de todas as coisas. Então, Filon de Alexandria também tem como Deus, né, não tendo forma física, mas isso é uma figura de linguagem. No livro da Patrística, né, dos Pais da Igreja, que ainda a gente vai estudar, o Orígenes, um dos pais da igreja, que escreve um livro contra Celso. Celso era um adversário da fé cristã, e ele escreve um livro falando mal da religião cristã, e ele também fala sobre essa questão, falando que, debochando, zombando, dizendo, sobre essa coisa, Deus se ira, como Deus pode se irar, como Deus tem braços, pernas, e aqui, ó, o Orígenes, ele vem debatendo com ele, ó, falando aqui, ó, depois disto, por falta de compreensão do texto bíblico, ó, o Orígenes falando, Celso ridiculariza as passagens da Bíblia que atribuem a Deus sentimentos humanos, ó, tá falando do antropopatismo, palavras de ira contra os ímpios e ameaça contra os pecadores. Aqui, ó. Aí olha o que ele fala, ó. Olha o que ele fala aqui, ó. Que ele fala aqui, ó, não poderia, pois, ter atribuído ao próprio Deus a paixão de que nós pede total abandono. É muito claro que as expressões sobre a ira de Deus devem ser tomadas em sentido figurado, tá vendo? A julgar pelo que está escrito, e tem que ele vem defendendo. Ou seja, então, tanto da parte dos judeus, tanto da parte cristã, compreendem esses textos como sendo figurado e não sendo literal, né? Quando fala de mãos, braços, olhos. Então isso é o antropomorfismo e o antropopatismo. O antropomorfismo é dar características físicas a Deus, né? De falar que Deus tem mão, braços, olhos. E o antropopatismo atribuir sentimentos para Deus, né? De falar que Deus se ira, Deus se arrepende. Então é isso. No próximo vídeo vamos aprender sobre a seidade, mortalidade, eternidade de Deus. Então aguardem o próximo vídeo. Muito obrigado por assistirem. Fiquem com Deus e até a próxima.